Vamos ver então mais um exemplo de aplicação dessa técnica de transformação de fontes. Nós temos aí agora um circuitinho com 3 resistores e 2 fontes de corrente. Bom, para começo de conversa, a técnica básica simplesmente não vai funcionar diretamente, né? Porque não tem como você obter os potenciais que você precisa, as correntes que você precisa. Vamos deixar isso claro, porque a primeira coisa que você tenta fazer, coloca aí um, um ponto de referência, né? 0 volts, 0 volts, e veja o que é que você descobre. Não vai descobrir quase nada, porque você não sabe a corrente pelos resistores. Então você tem 2 nós com 2 potenciais que você não sabe qual o valor deles, né? Então vai ter que montar alguma equação, fazer alguma coisa um pouquinho mais complicada. Mas a gente observa que eu tenho exatamente a possibilidade de trocar essas fontes de corrente por fontes de tensão, né? Porque do lado esquerdo eu tenho uma fonte de 8 amperes em paralelo com o resistor de 6 ohms. E do lado direito eu tenho uma outra fonte de corrente em paralelo com outro resistor. Então posso trocar esse primeiro conjuntinho e trocar este outro conjuntinho usando fontes de tensão. Como é que fica o circuito? Vamos ver como é que ele vai ficar. Do lado esquerdo, a fonte de 8 amperes em paralelo com o resistor de 6 é equivalente a uma fonte de tensão em paralelo, em série, com o mesmo resistor de 6 ohms. Qual é o valor da fonte de tensão? Basta multiplicar 8 amperes por 6 ohms. 8 vezes 6, 48 volts. O resistor de 3 ohms continua estável, não vou mexer naquele resistor. E o conjuntinho da direita, a fonte de 9 em paralelo com o de 2. Cuidado que essa corrente da fonte de 9 amperes ela está descendo. Qual é a consequência disso? Na hora que eu trocar esse conjunto, vamos ver claramente aqui, ó. Vamos desenhar apenas aquele conjunto. Eu tenho uma fonte de 9 amperes jogando corrente para baixo, né? Em paralelo com o resistor de 2. Diz o teorema que isso aqui é equivalente a uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor. Agora, é óbvio que essa fonte de tensão tem que estar com o negativo para cima. Por quê? Por quê? Porque este conjunto tem que ser equivalente a esse para qualquer coisa que eu ligar aqui fora. Qualquer coisa que eu fizer lá fora tem que dar a mesma coisa. Então, observa, se você não liga nada, por exemplo, vamos dizer que fique aberto, como está aqui, ó. Se ficar desse jeito, sem nada ligado lá fora, essa corrente de 9 amperes vai ter que passar por esse resistor de 2. E no resistor, a corrente sempre vai do potencial maior para o potencial menor. Então, quando não tem nada ligado lá fora, o terminal de cima vai ficar com potencial menor que o terminal de baixo. A mesma coisa tem que acontecer aqui, porque este conjunto é equivalente àquele. Então, se eu olhar aqui, o que é que ficou lá fora? Se você não liga nada lá fora, né, o potencial de cima tem que ficar maior que o de baixo. Portanto, esta fonte tem que ter a polaridade com o positivo para baixo, né? Então, cuidado quando você for trocar o conjuntinho, né? Então aqui vai ficar um resistor de 2, é o mesmo resistor, em série. Agora, esta fonte aqui tem um negativo para cima. Qual é o valor da fonte? 9 amperes vezes 2 ohms, 18 volts. Ok? Então vamos entender bem o que nós fizemos aqui, né? O que nós fizemos aqui. Olha, a única coisa que não mudou quando eu fiz essa transformação é o que aquele resistor de 3 ohms está vendo, né? Eu não mexi naquele resistor de 3 ohms. Então vamos marcar os potenciais lá para ver o que é que realmente não mudou. É muito importante deixar isso bem claro, que às vezes o circuito muda de uma maneira tão maluca que a gente esquece o que é quem, né? Veja, lá embaixo em 0 volts. Muito bem, esse aqui é o fio de baixo. Eu tenho 0 volts no fio de baixo. Esse primeiro nó tem potencial V1 e o segundo nó tem potencial V2, que são os terminais do resistor de 3 ohms. Eu não mexi nesses terminais. Os terminais do resistor de 3 ohms. Este aqui é o V1, este aqui é o V2.
certo? Então V1 e V2 continua valendo, é a mesma coisa, porque o teorema me garante que a hora que a gente troca os conjuntos das fontes, o que está ligado nelas não vai sentir nenhuma diferença. Agora, nesse circuito final, está muito fácil de resolver isso, né? Porque se aqui embaixo é 0 volts, agora não preciso fazer quase mais nada. 0 volts, 0 volts. Menos mais na bateria de 48. Este ponto aqui tem que estar com 48 volts. 0 volts no fio de baixo. Mais e menos. Observa que este ponto aqui vai estar com menos 18 volts, não é? Agora, os três resistores estão em série nesse segundo circuito. E a diferença de potencial sobre eles é de 48 para menos 18, né? Dá 66 volts de diferença, sendo que o terminal da esquerda é o positivo e o outro é o negativo. Os três estão em série, né? Basta somar os três. 6 ohms. 6 ohms. Mais 3 mais 2 dá 11 ohms, né? Eu tenho 11 ohms de resistência. Então eu já achei a corrente por eles, tranquilamente, né? A corrente pelo resistor vai do maior para o menor, é uma única corrente, porque os três estão em série, né? Uma única corrente, vamos chamá-la de I, né? Qual é o valor desse I? É a diferença de potencial, que é os 66 volts, pela resistência total, que é 11 ohms. Então eu tenho 6 amperes de corrente. Agora, com essa corrente, eu posso achar todos os potenciais que eu preciso, né? A diferença em todos os resistores. Então eu já sei que o I é 6 amperes. Marcando agora a diferença de potencial, no resistor de 2 ohms, a corrente vai do maior para o menor. Eu tenho uma diferença de potencial naquele resistor de 6 vezes 2, 12 volts. No resistor de 3 ohms, eu tenho uma diferença de potencial de 6 vezes 3, 18 volts. Né? E no resistor de 6 ohms, eu tenho uma diferença de potencial de 6 amperes vezes 6, 36 volts. A soma do 36 mais 18 mais 12 tem que dar os 66 volts. Né? Qual é o valor do V2? Qual é o valor do V1? Ora, o V2, basta seguir as referências, né? Qual é o potencial V2? É o menos 18 somado com os 12, né? Aquele terminal no negativo da bateria está com menos 18. Se eu somar a diferença de potencial, menos 18 mais 12, né? Então ele está com menos 6 volts, como nós achamos lá quando nós resolvemos isso usando duas equações, né? Ok? E o V1 pode vir pela esquerda, pode ir pela direita, né? Eu já sei que o V2 é menos 6, então basta pegar o menos 6, que é o V2, e somar com, esse ponto aqui tem menos 6, e somar com 18. Isso dá uma diferença, dá o V1 de 12 volts. Então eu já sei que aquele potencial volta lá em cima e vê se está tudo certo, né? Vamos conferir isto, né? Eu já sei que o V1 é 12, eu tenho 12 volts ali em cima, e eu sei que o V2 é menos 6 volts. Agora vamos achar as correntes, né? Ver se está batendo tudo direitinho naquele circuito lá. Então, no resistor de 6 ohms, eu tenho uma diferença de 12 para 0. 12 por 6 vai ter que descer 2 amperes. No resistor de 2 ohms, a corrente sobe, né? Porque lá em cima é menos 6. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. 6 por 2, 3 amperes. Né? No resistor de 3 ohms, vai ter que passar uma corrente. Ó, veja, a fonte de 8 amperes está jogando 8 amperes para cá, 2 veio para cá, vai ter que passar 6 amperes. Confere com o que a gente achou aqui embaixo. Né? Então, 8 chega no nó V1, chega a 8, sai 8. No outro nó, chega 9 e sai 9. Ok, tudo certinho. Perfeito? É isso aí. Esse teorema é muito importante, é preciso pegar prática com ele, porque permite resolver, não só resolver circuitos como nós estamos fazendo, mas fazer previsões também sobre potência, casamento de impedâncias, um monte de coisa dá para fazer facilmente
dominando esse teoreminha. Certo? Por enquanto é só. Nosso próximo assunto vai ser o teorema famoso, o teorema de Thevenin-Norton, né, que é uma extensão dessa técnica de transformação de fontes.